Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 6 de janeiro. Eu gostaria de meditar com vocês na mensagem que foi, então, entregue, dada ontem, dia 5 de janeiro, na Igreja Batista da Costa Basca. Este ano vamos estar meditando em nossa igreja no Evangelho de João, o quarto Evangelho, o Evangelho de João, que começa da mesma forma que o Gênesis do Antigo Testamento. No princípio, au commencement, como se diz em francês. Au commencement était la parole. No princípio era o verbo. Esse verbo, logos, é um verbo que cria, que criou todas as coisas. Nós podemos, então, experimentar a glória, a graça e a verdade de Deus, porque Jesus se fez carne e habitou entre nós. Vamos ler, então, João capítulo 1 e verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, uma glória como a glória do Filho unigênito do Pai. João 1, verso 14. João, então, vai utilizar no grego aqui o verbo habitar, que é a tradução do verbo eskenó, que na verdade quer dizer fixar o tabernáculo, ter o próprio tabernáculo, habitar ou morar em um tabernáculo ou em uma tenda, permanecer um tabernáculo. Infelizmente, nós não podemos traduzir esse verbo como deveria ser traduzido, tabernacular, porque o verbo tabernacular, ou o verbo tabernacular, não existe nem em francês, nem em português. Não faz sentido. Então, ele foi traduzido como habitar. Mas o que quer verdadeiramente dizer é morar, viver numa tenda ou num tabernáculo. E isto é muito interessante para a compreensão do texto, ele mesmo, porque a gente vai ver que ele está sendo relacionado com um texto do Antigo Testamento, onde a palavra tabernáculo aparece. Então, João vai estar fazendo aqui uma conexão entre a vinda de Jesus a este planeta e a ordem que Deus deu a Moisés no livro de Êxodo para construir um tabernáculo. O verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne e habitou entre nós. É a primeira coisa que a gente vê. Nós vamos ver 4 coisas importantes neste texto. Primeiramente, o verbo habitou entre nós. E a simplicidade dessa expressão dirige-se sem dúvida, contra os doutores da época de João, que sustentavam que o verbo só assume a natureza humana aparentemente. Ou seja, ele pode aparecer como os anjos apareciam, às vezes em forma humana, no Antigo Testamento e depois desaparece. Mas João está falando de uma verdadeira encarnação, ou seja, ele se encarna no ventre de Maria, ele nasce em Belém, ele vive alguns anos aqui, ele vai ter sede, vai ter fome, vai dizer, inclusive, para a mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João, dá-me de beber, eu estou com sede. Ele tinha sede como você tem sede, ele tinha fome como você tem fome. Ele morreu e, é claro, ao terceiro dia ele ressuscitou, vencendo a morte assim. E Pedro, pregando no livro de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, diz era impossível que ele fosse retido pela morte, porque, na verdade, como Jesus mesmo disse, ele é a vida eterna. O Logos que você conhece, diz João aos gregos, que criou e ordenou o universo, tornou-se de fato homem, se fez homem. Esta é uma verdade central na mensagem do Evangelho. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu ainda morava numa outra região da França, eu era capelão no social. Durante 12 anos eu fui capelão nesta região da França, uma outra região diferente da onde eu moro agora, e eu tinha um colega que era de uma outra religião, que crer que o divino não pode ter nenhuma fraqueza, entre aspas, ou seja, ele não pode se tornar homem de jeito nenhum. E ele disse para mim, o que eu gosto, Júnior, dos protestantes, é que os protestantes não creem nessa história, como os católicos creem, que Deus se fez homem, Jesus que morreu na cruz, essa coisa toda. Aí eu falei para esse colega, eu falei, olha, caro colega, se há uma coisa que nos aproxima dos católicos, é exatamente porque nós também cremos que Deus se fez homem em Cristo Jesus e que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E eu estava tentando
A gente nunca sabe quando vai ter uma outra oportunidade. E enquanto eu estava explicando para ele esta coisa, chega alguém por trás, bate nas minhas costas e fala: e aí, brasileiro, como é que está o Pelé, Garrincha, nhanhã, Copa do Mundo? Olha que eu nem gosto de futebol. E o meu colega ficou sem graça e saiu. Mas eu ainda tive tempo de dizer para ele: olha só, meu caro colega, quando Cristo morre na cruz, para a gente, esta é uma grande manifestação de um poder maior do que qualquer bomba atômica, maior do que qualquer explosão de supernova no universo. E este poder se chama amor. O amor de Deus, o poder de Deus se manifesta na encarnação, na morte e na ressurreição de Jesus, é claro. Os gregos não conseguiam entender como que o divino vai se tornar homem. Os judeus muito menos, porque os judeus consideravam que Deus sempre foi muito elevado, o Altíssimo, né, como eles diziam. E João então escreve a esses judeus dizendo: o verbo se fez carne e habitou entre nós, viveu entre nós, montou a sua tenda aqui no nosso meio. Deus se revela desta forma poderosa. Você, inclusive, agora não precisa criar subterfúgios, formas religiosas de se aproximar de Deus, porque Deus já se aproximou de você em Jesus Cristo. Se você é discípulo de Jesus Cristo, você sabe muito bem disso. É por isso que você pode ser discípulo de Cristo, porque Deus já veio. Deus veio até nós. É o que João está dizendo. Você não precisa lutar para encontrá-lo, ele já veio até vocês. Cristo entrou numa nova dimensão de existência pela porta do nascimento humano e fixou residência entre os homens, é que diz o teólogo Tenney. Deus montou a sua tenda aqui no nosso meio, ele já veio aqui. Para nós, essa entrada de Cristo nesta nova dimensão, né, na dimensão da nossa existência, a nossa salvação depende, inclusive, desta encarnação do Cristo. Ele, então, se manifestou entre nós, se tornou carne entre nós e habitou, ele diz, entre nós. A ideia por trás dessa frase é mais literalmente habitação como numa tenda entre nós. É o que eu havia falado no início da mensagem, da meditação. E João está relacionando, certamente, esta vinda do Cristo, é por isso que Shekinah é utilizado, com o que Deus falou para Moisés em Êxodo capítulo 25 e verso 8. Eles me farão um santuário ou um tabernáculo e habitarei no meio deles. Êxodo 25, verso 8, e você pode conferir. Ele, então, habitou entre nós. A natureza humana que ele tomou como santuário, ou como casa, ou como templo, é, na verdade, a nossa salvação. Ele veio habitar entre nós. Ele habitou entre nós como se ele tivesse vindo morar aqui na nossa casa, vivendo num corpo como nós, como o nosso, com fome, com sede. E o fato de habitar aqui é possivelmente, o João está pensando possivelmente a Shekinah, a glória de Deus, que inclusive o verbo significa armar a tenda, viver aqui, vir morar aqui. E João está pensando então a este momento na história do povo de Israel, quando Deus diz para Moisés de fazer esse tabernáculo. E se você lê no Antigo Testamento, você vai ver que havia o tabernáculo no meio. Cada vez que eles acampavam em algum lugar, as 12 tribos acampavam ao redor do tabernáculo. De forma que, de qualquer lugar que a pessoa estivesse, ela podia ver a coluna de fogo durante a noite e aquela nuvem durante o dia em cima do tabernáculo. A presença de Deus ali manifestada. E João está utilizando essa imagem agora para falar da encarnação do Filho. Quando você estuda, você lê no Antigo Testamento a função do tabernáculo, você vai ver que ele tinha uma função extremamente importante, funções diferentes, importantes, que você vai encontrar em Cristo Jesus. Por exemplo, o tabernáculo era o lugar onde a lei de Moisés era preservada, na Arca da Aliança, por exemplo. Ele representava a morada de Deus. Era o lugar de revelação. Ali Deus se revelava ao seu povo. Era também o local onde os sacrifícios eram feitos. E era o centro da adoração em Israel, do povo de Israel. Cristo é tudo isso, e muito mais, aliás.
Você lê no livro de Hebreus que o Cristo, na verdade, não só é o tabernáculo, como ele é também o sacrificador, o sumo sacerdote, desculpa, e também o cordeiro que era oferecido pelo sumo sacerdote. E ele diz ainda mais, o livro de Hebreus nos diz que aqueles sacrifícios eram oferecidos uma vez por ano, todos os anos, durante décadas, durante 1000 anos, durante 2000 anos, oferecendo os mesmos sacrifícios. E aqueles sumos sacerdotes morriam e os filhos deles tomavam o lugar dos pais. Mas Cristo tem um sacerdócio eterno. Ele morreu, se oferecendo como sacrifício, mas ele ressuscitou o terceiro dia e ele vive e reina pelos séculos dos séculos. E ainda mais, ele intercede por nós. O verdadeiro tabernáculo não era aquele outro, porque Hebreus e Paulo também diz que aquele tabernáculo e tudo relacionado com a religião judaica era sombra da realidade eterna, que é Cristo Jesus. Somente a sombra. Era uma sombra transitória, era uma sombra didática, que mostrava a vinda do Messias. Uma vez que o Cristo nasceu, que ele se tornou homem, todo o resto agora não faz mais sentido. Não é necessário. Porque se fosse necessário, Cristo teria se tornado homem em vão. Se Deus veio habitar entre os homens através do Verbo feito carne, armemos as nossas tendas ao redor deste tabernáculo central. Não nos deixemos viver como se Deus estivesse longe. É o que diz o humilde pastor batista inglês Spurgeon, que disse, né? Interessante o que ele está dizendo aqui. Se Cristo é um tabernáculo central, arme sua tenda ao redor desse tabernáculo central. Ou seja, viva em função deste tabernáculo central. A Shekinah, que estava no lugar santíssimo, no tabernáculo, significa aquilo que habita. E é a palavra que é designada a presença visível de Deus entre o homem. É o teólogo Barclay que diz isso. E João, enfim, finalmente ele vai dizer, nós vimos a sua glória. Ele não está dizendo, na verdade, nós vimos, mas nós contemplamos a sua glória. Contemplar aqui é muito mais do que simplesmente ter uma visão assim. É uma visão analisada. Ele viu, mas ele, durante muitos anos, ele vai pensar, meditar naquilo que ele viu. Quando ele escreve a primeira epístola de João, que nós cremos, que muitos acreditam ter sido escrita pela mesma pessoa que escreveu o Evangelho, ele diz, nós contemplamos o verbo da vida. Nós contemplamos a vida eterna, nós tocamos a vida eterna. Olha o que contemplar significa. Não é somente dizer, gente, eu vi um anjo ontem. Eu vi Dona Zumira, eu vi o Senhor Zumiro passar. Não, nós contemplamos, a gente viu, a gente analisou e vimos que era realmente o Filho de Deus. Ela é mais forte, este verbo contemplar, mais forte do que ver, simplesmente passar assim. Ele está dando um testemunho aqui, dizendo que nós contemplamos. Não só ele, mas os outros também. Não eu vou ler o que o teólogo Morris diz. O verbo contemplar é invariavelmente usado em João, como de fato em todo o Novo Testamento, para designar ver com os olhos corporais. Ou seja, a gente realmente viu. Não foi uma visão, eu estava sonhando e tive uma visão. Não, um sonho. Eu vi realmente. Não é usado para visões, por exemplo. João fala desta glória que foi vista no Jesus físico e literal de Nazaré. É o Morris que disse isso. Nós vimos a glória de Deus manifestada numa pessoa que nós chamamos, que ele chamava, que nós também chamamos de Jesus de Nazaré. E finalmente ele então é cheio de graça e de verdade. A glória de Deus é cheia de graça e de verdade. É interessante ver isso. Quando Cristo vem aqui, manifesta essa glória de Deus, essa glória é cheia de graça e de verdade. Na pessoa de Jesus Cristo, ainda nosso pastor Spurgeon que vai dizer isso, na pessoa de Jesus Cristo, a imensurável graça de Deus é preciosamente preservada. Preservada, a imensurável graça de Deus. Não é só assim uma ideia lançada, é uma coisa prevista desde a eternidade, que se torna realidade na encarnação do Verbo. Estas duas ideias devem manter nossas mentes e direcionar nossas vidas. Deus é graça e verdade. A questão, no final desta meditação, que eu gostaria de fazer, eu gostaria de perguntar para vocês como esta verdade vai mudar a sua forma de viver, de pensar neste ano de 2025.
Como que você vai viver em 2025 sabendo que Deus já armou a sua tenda aqui no nosso meio? Inclusive, Paulo diz em Colossenses, capítulo 1, e versos 26 e 27, que havia um mistério, né, que foi escondido durante muitas gerações, mas ele foi finalmente revelado. E esse mistério é o seguinte: Cristo em você, a esperança da glória. Que Deus te abençoe.